Em nome de Jesus oramos. Pai Celestial, te agradecemos por este dia. Te agradecemos pelos testemunhos que ouvimos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor repita todos esses testemunhos em cada vida, em nome de Jesus. Oramos que dê ao seu povo a vitória. Vitória em volta, vitória em todo lugar, em nome de Jesus. Em casa, vitória. No trabalho, vitória. Ao andar, vitória. Em todas as circunstâncias e situações, vitória em nome de Jesus. Lidera-nos, Senhor, na sua palavra agora. E conecta-nos com o poder, como nos tempos antigos. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Estamos olhando para os Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. A partir de 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Por causa do sacrifício de Jesus no Calvário, por causa da sua fé nele, para receber perdão, receber salvação, redenção e vida eterna, o Senhor está contigo. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Capítulo 7, 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os medianitas na tua mão. Vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. O dia da vitória chegou para si. E você terá vitória em toda a área da sua vida, em nome de Jesus. Os medianitas espirituais você vencerá. Todos os medianitas que poderão vir na sua vida física, vida doméstica, vida profissional e tudo que o Senhor te levantou para fazer. Você vencerá em nome de Jesus. Versículo 14. Respondendo o seu companheiro disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e a todo este arraial. Capítulo 8. Então, os homens de Gideão, eles perseguiram, mesmo cansados, perseguiram. Porque os que esperam no Senhor renovarão sempre as suas forças. Correrão como águias, não se cansarão. E eles, capítulo 8, versículo 4. Juízes, capítulo 8, versículo 4. E como Gideão veio a Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Já cansados, mas ainda perseguindo. Até o último medianita ser vencido, ser derrotado. Gideão nunca parou. Cansado, mas ainda perseguindo. Você irá perseguir até a última vitória na sua vida. Não desista. Não avalie, não pare. Não diga que não posso mais conseguir. Apenas um passo, uma oração, a promessa de Deus, a vitória será certíssima na sua vida em nome de Jesus. Capítulo 8, versículo 13.
Voltando, pois, Gedeão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol. Antes do nascer do sol. Tinham todo dia adiante para celebrar a vitória. Assim que nós lemos versículo 22. Então, os homens de Israel disseram a Gedeão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. Terás vitória e vitória total. Na base de tudo que eu li para vós, estamos ouvindo a palavra, afinal, autoridade, poder sobre os inimigos invencíveis. Vitória final. Autoridade final. Poder final sobre os inimigos invencíveis. Para os filhos de Israel, no tempo de Gedeão, os medianitas pareciam invencíveis. Estavam com medo por causa da grande opressão. Parecia que eles seriam escravos todos os dias da sua vida. Mas Deus levantou Gedeão e Deus também te levantou. Eu disse, Deus também te levantou. Esta vitória você terá sem nenhuma sombra de dúvida, porque a promessa de Deus é sim, sim e amém. Deuteronômio 33, 24. Deuteronômio 33, 24. Os seus sapatos serão como leão. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Quão difícil será a situação é quão força você terá. Quão grande o desafio que vem para te confrontar. Quando será o seu entendimento maior em relação às promessas de Deus. Assim como nos é dito, como os seus dias, se será a tua força. 27. O teu Deus eterno te seja por habitação, e por baixo estejam os braços internos, e por baixo estejam os braços eternos. E ele lança o inimigo diante de ti e diga, destrói-o. Israel, pois, habitará só seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grau e de mosto, e os seus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. O Senhor te garante, assim que vais pela vida, cumprindo a vontade de Deus na sua vida, Ele diz que os seus inimigos se tornarão mentirosos para si. E tu pisarás sobre as suas alturas. Jeremias 15, 11. Jeremias 15, 11. Assim que veres essas promessas, proclamação da palavra do Senhor, tens que marcar no seu coração, na sua vida, sabendo que isto é o que o Senhor te prometeu. Jeremias 15, 11. Disse o Senhor, de certo, que te fortalecerá para o bem. E no tempo de certo que te fortalecerá para o bem. E no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija as súplicas. 20. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze,
E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos inimigos. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos. E livrar-te-ei da mão dos fortes. Esses espíritos, essas forças, ainda que se ajuntam, dizer que querem destruir sua vida, o plano e o propósito e a provisão do Senhor para a sua vida, o Senhor vai vencer a esses poderes a seu favor. E livrar-te-ei da mão dos fortes. Senhor forte não te apanhará. Senhora terrível não vai te oprimir. O Senhor te livrará e te dará vitória para o resto da sua vida e fazeres a vontade do Senhor em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, 17. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria. Você voltará também cheio de alegria. No seu ministério, na sua profissão, voltarás com gozo. Gozo de orações respondidas. Gozos de milagres que você esperava. Gozo da salvação. Gozo de vitória sobre toda a calamidade que o diabo tenha lançado diante de ti. Já nos é dito. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder. Te deu fraqueza. Ele te deu medo. Ele te deu derrota. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E toda a força do inimigo. Há pessoas que dirão: inimigos não importam para os cristãos. Dizem que os cristãos não têm inimigo, mas Jesus disse que dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E Jesus Cristo, Salvador, Pastor, Jesus, a personificação da verdade, diz que dá o poder sobre toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Versículo 20. Ele disse aqui, como resultado da salvação, como resultado da vida eterna habitado em nós, como resultado de nos arrependermos do pecado, crendo no Senhor Jesus, os nossos nomes estarem escritos no livro do céu. Ele diz: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Há um novo nome escrito no céu, é meu, é meu. Os meus pecados foram perdoados. Agora estou no meu caminho para o céu. E você estará no seu caminho para o céu em nome de Jesus. A autoridade final, poder final sobre inimigos invencíveis. 3 pontos vamos olhar antes de orarmos. 1. A proteção divina sobre os inimigos que não desistem. Inimigos que vão dizer que eu quero lhe perseguir até a grave ou até a sepultura. Eu estou a dizer que você terá proteção. A proteção de Deus sobre os inimigos que não desistem. 2. Grande progresso no meio de inimigos que não te deixam paz. Inimigos que você não pode fazer algo para lhes parar. Por quê? Porque eles estão determinados que nós não teremos paz. Inimigos
que não deixam com paz, mesmo no meio dos seus planos. No meio do seu poder que eles se orgulham. Você terá grande progresso. Grande progresso no meio de inimigos que não desistem. 3. Futuro glorioso em vez de submeter-se aos inimigos. Qual é a firmeza do crente? Qual é a atitude do crente? Qual é a fé do crente? Qual é a conduta do crente? Quando está no meio de inimigos que não querem se dobrar ou se submeter. Grande postura no meio de inimigos que não querem se sujeitar. 1. A proteção de Deus sobre os inimigos. Tens que entender que não cansam. Temos que entender que nós, individualmente, éramos inimigos de Deus por causa do mal, do pecado. Por causa da nossa conduta e caráter. Por causa das escolhas que fazemos na vida. Nascemos pecadores, vivendo como pecadores, lutávamos contra a vontade de Deus na nossa vida. Éramos inimigos para o Senhor. Mas Jesus Cristo morreu por nós. E Ele nos reconciliou com o Pai. E por causa desta reconciliação, nos tornou pais e filhos de Deus. Filhos de Deus. Sendo filhos e filhas de Deus. Então, há pessoas que vão estar contra ti. O Senhor diz, Ele vai te proteger. Vamos lá ver Romanos capítulo 5. 8. Romanos 5, 8. Mas Deus, Romanos 5, 8. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por causa deste amor, o Evangelho veio a ti. A pregação das boas novas vieram até ti. Você se arrependeu dos seus pecados. Você crê no Senhor Jesus. E foste reconciliado com Deus. Deus prova o seu amor para conosco. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Sangue de Jesus que lava o seu pecado. Sangue de Jesus que te cobre da culpa, da condenação, do julgamento por vir. Porque a sua redenção está no sangue. Sangue de Jesus. Porque Ele morreu por ti. É por isso que vives agora. Porque Ele morreu. É por isso que você não encarará o julgamento eterno. Essa é a posição do verdadeiro crente. Esta é a experiência do crente. Esta diz que logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, veja, éramos inimigos de Deus, contra Deus, andando contrariamente, desobedientes a Deus, pecaminosos pela natureza, pela escolha e pela prática. Éramos inimigos. 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, salvação. É por causa da graça de Deus. Efésios capítulo 2. Precisamos de entender como chegamos no nosso relacionamento com Deus. Contrariamente contra o inimigo. Esta é a proteção contra o inimigo. Nós mesmos, primeiro, viemos ao reino. Vamos a Deus, Ele nos torna o nosso Pai e Salvador. E o Espírito Santo torna-se o nosso confortador, nosso ajudador, guia e o sustentador.
Efésios 2, 1. E vos ficou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste. Essa é a condição antiga. E esta era a posição onde éramos. Estávamos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É assim que nós começamos. Éramos filhos da desobediência. Não tínhamos força para obedecer a Deus. Não tínhamos nem o desejo de obedecer a Deus. Não tínhamos nem a habilidade de obedecer a Deus. Éramos filhos da desobediência, diz. Entre os quais todos nós também antes andávamos com os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos. Veja, éramos por natureza. Escuta, éramos por natureza filhos da ira como os outros. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Significa o quê? Ele ressuscitou Cristo dos mortos. Nós estávamos mortos nos pecados e transgressões. Ele nos ressuscitou juntamente na vida com Cristo, na vida da justiça, na vida eterna. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que vem na nossa vida e nos ressuscitou juntamente com Ele da morte espiritual. Versículo 5. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus. É o favor de Deus que nos traz a comunhão com o Pai. O que é graça? Graça é a livre misericórdia de Deus que nos traz a reconciliação com o Pai. Agora é o nosso Pai, nós somos filhos. É o favor livre de Deus que tirou os nossos pecados do passado. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esta é a graça de Deus. 12. Que naquele tempo, é o passado, antes de conheceres o Senhor, que naquele tempo, quando eras pecador, naquele tempo, quando eras inimigos de Cristo, inimigos do Calvário, inimigos da cruz, inimigos da justiça, que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, a mudança chegou. Mas agora, a graça chegou na nossa vida. Mas agora, a graça de Deus, o sacrifício de Cristo, que derramou na cruz do Calvário, trouxe uma mudança. Todos os pecados passados foram tirados. Já temos o Espírito de Deus que testemunha em nossos corações, que nos diz que somos filhos de Deus, que os nossos pecados foram tomados, perdão chegou, justiça já foi nos dada, nos tornou justos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes esteveis longe,
já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Esta separação já não há separação contra o Deus Todo-Poderoso. Já não há separação com versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos 12 um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz. Veio, pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que, agora que nascemos de novo, assim que já temos vida eterna, assim que os pecados foram tomados, assim que nos tornamos filhos de Deus, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É onde estamos, é o que somos. É a razão pela qual nos dá proteção, preservação, nos dá esta guarda-chuva na nossa cabeça, nossa alma, nossa personalidade, nossa família. Agora os inimigos não podem mais te tocar. Eu disse que agora o inimigo não poderá te tocar mais. Olha para o livro de Êxodo, capítulo 19. O que aconteceu para os filhos de Israel é o que também acontece para nós. E depois disto, veja a promessa do Senhor, veja a provisão do Senhor, veja a proteção do Senhor. Depois de se tornarem pessoas especiais na mão do Deus Todo-Poderoso. Pessoas especiais. 19:5. Agora, pois, se diligente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Sereis uma propriedade peculiar. Agora que pertences a Cristo, agora que te reconcilias com o Pai Celestial, pelo sacrifício, pela obra, diz que agora és um tesouro peculiar para mim. Versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. O reino sacerdotal e povo santo. Veja as consequências agora. Capítulo 23, 22. Êxodo 23. Êxodo 23, 22. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz, fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Filho de Deus, serei inimigo dos teus inimigos. Pessoas que fizeram concerto com o Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Todos, porque quando ver o sangue, passarei acima. É assim que eles são salvos. É assim que são os salvos. Onde houver sangue, marca do sangue de Jesus, do Cordeiro, sem mancha, o sangue do Cordeiro que morreu por nós na cruz do Calvário, quando houver a marca do sangue, porque você crê neste sangue que derramou-se por ti, você crê na morte de Jesus que deu-se por si, diz: por esta razão serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. 23. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos aveus e aos jebuseus,
e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor seu Deus. Servirás ao Senhor. Eu disse: servirás ao Senhor, vosso Deus. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem externa na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu temor diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Esta é a promessa de Deus e é a proteção do Senhor, que dá aos seus filhos. Eu oro que esta proteção será nossa em nome de Jesus. 2 de Crônicas, capítulo 20. 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. O Senhor já nos mandou a vitória. O Senhor já nos mandou a proteção. Ele vai preservar a nossa vida. Todas as promessas de Deus serão sim e amém na nossa vida. E não há nenhuma promessa que ficamos nela que não poderás clamar pela sua alma, pelo seu corpo, pelo seu espírito, pela sua família, pela sua profissão. Nenhuma das suas promessas falharão. Nenhum inimigo que tentará te fazer cair, te destruir, te oprimir, o Senhor vai tirar o seu poder contra si em nome de Jesus. Nós aprendemos sobre Josafate. O inimigo veio. Este homem era um bom rei. Serviu ao Senhor e o Senhor deu coisas boas. O Senhor lhe deu grandes promessas. Mas alguns inimigos pensaram que iriam lhe apanhar. Ninguém vai te apanhar. Ninguém vai te destruir. Nós iremos fazer tudo o que Deus nos mandou fazer neste mundo em nome de Jesus. 2 de Crônicas 20, 20. 2 de Crônicas 20, 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafate e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, morador de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Estabelecidos na salvação, estabelecidos na santidade e justiça, estabelecidos nas Escrituras, estabelecidos na graça de Deus, estabelecidos na fé. Crede no Senhor, seu Deus, sereis seguros. Você será estabelecido na verdade. Você será estabelecido na palavra de Deus. Você estará estabelecido no reino. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. E ele diz também: crede nos seus profetas e prosperareis. Você prosperará. Toda obra da sua mão irá prosperar em nome de Jesus. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Depois do Senhor dar a promessa, depois do Senhor lhes garantir, depois do Senhor dizer que vou vencer inimigos, o que vai fazer? A coisa seguinte: ordenou cantores, disse que cante, celebra por causa da promessa do Senhor, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa. Algumas pessoas não sabem que a santidade é bonita, pensam que a santidade é algo que não é proveitoso, pensam que a santidade é acompanhada com a tristeza, com a amargura, é acompanhada com tristeza. Eles não entendem. A
beleza com a santidade. A santidade é bela diante do Senhor. É bela diante dos anjos. A santidade é bela pelos céus. A santidade é bela pelas pessoas que têm a natureza de Cristo nelas. Amam, apreciam, ficam entusiasmadas. Temos que louvar a beleza da santidade. Saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Os inimigos destruíram-se a si. Eles não vão te destruir. Eu disse, eles não vão te destruir. As ferramentas que querem usar contra Josafate, contra o povo de Deus, filho de Judá, essas ferramentas usaram contra eles mesmos. Os seus inimigos, não importam a armadura que eles tenham, aquelas armaduras que eles querem usar para destruir, essas armaduras vão destruir a eles próprios em nome de Jesus. 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafate e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazendo e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Baraque, porque, continua dizendo, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bereca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém e Josafate à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Isto é o que o Senhor fará para ti. Assim que crê no Senhor, permanece no Senhor, credes na palavra do Senhor, Ele te fará se alegrar diante dos seus inimigos. Versículo 28. E foram a Jerusalém com aluídos, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Cantaram, tiveram vitória. E você vai cantar e terá vitória. Eu disse, eles cantaram e tiveram vitória. E você vai cantar e também terá vitória. Atos 16, 24, Atos 16, 25. Atos 16, 25. E na meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Meia-noite do cativeiro. Meia-noite da prisão. Meia-noite da perseguição. Meia-noite da sua dor. Meia-noite do seu sofrimento. Meia-noite da sua depravação. Meia-noite, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente, todos digam de repente, deixa-me te ouvir a dizer de repente.
Deixa-me te ouvir a dizer de repente. Nunca te surpreenda sobre os planos do inimigo, porque de repente a sua liberdade chegará. De repente a sua vitória chegará. De repente o seu triunfo chegará sobre todos os seus inimigos em nome de Jesus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E foram soltas as prisões de todos. Estás solto, estás livre em nome de Jesus. Ponto número 2, grande progresso no meio de inimigos que não querem te dar paz. Se eu tiver inimigos, será que posso ter progresso? Com certeza. A sua vida não está na mão dos seus inimigos. O seu progresso não está na mão dos seus inimigos. O propósito que Deus te criou, o propósito da sua chamada, não está nas mãos do inimigo. A sua vitória não é determinada em o quão poderosos são os seus inimigos, quão sérios determinantes os seus inimigos. O seu sucesso na vida, o seu triunfo na vida, não é determinado sobre o número dos inimigos, sobre os recursos desses inimigos. Há progressos, há provisão no meio desses inimigos que não querem trazer paz. Então tu te lembras a história daquele jovem. O seu nome é José. O Senhor lhe mostrou que ele iria ao topo da liderança. Então os seus inimigos disseram: como é que isso pode acontecer? Ele era o número 7 na família, era o último, mas se tornaria o primeiro. E eles disseram que isso não pode ser. Mas o que Deus já determinou, assim será. O que Deus determinou, assim será na sua vida. O que Deus planificou, há de acontecer. O que Deus propositou, vai acontecer. O que Deus determinou, irá acontecer. Deus tem a última palavra. Faraó não tem a última palavra. Nabucodonosor não tem a última palavra. Faraó não tem a última palavra. Os inimigos não têm a última palavra. Não tem a última palavra contra a sua vida, a sua família. Deus é quem tem a última palavra na sua vida, na sua família, na sua profissão. Tudo que Deus determinou, assim será em nome de Jesus. Gênesis 45. Vamos ler a partir do 4. Diz 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Diz: todo passo no caminho está nas mãos de Deus. Todo problema que vem, eu vi a ajuda do Senhor. Foi o Senhor quem usou tudo, porque tudo contribuiu para o bem, para aqueles que são chamados, de acordo com o seu propósito. Louvado seja o Senhor, foste chamado pelo propósito de Deus. Muitos foram escolhidos, chamados, e vocês responderam. Por causa desta resposta, da fé, da obediência, vir ao Senhor, tudo concorrerá para o bem na sua vida, em nome de Jesus. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Capítulo 50, 18. Gênesis 50, 18.
Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele. É aquilo que disseram não iria acontecer. Então, mas eles disseram só depois de morrermos. Ele disse que, quando ele contou a história, ele disse que eu tive um sonho, que tudo se dobrava para mim, o sol. Então, todos nós nos dobrarmos perante ti, que tipo de sonho é esse? Disse, vamos matar o sonho e mataremos o sonhador. Mataremos o sonho e matamos o sonhador. Ninguém vai tocar sua vida. Ninguém vai matar aquele teu sonho. O que Deus propôs na sua vida. Ninguém tocará isto em nome de Jesus. Mas viste José? Ele não sabia que Deus iria operar. Na sua vida, Deus vai operar. Na sua família, Deus vai operar. No seu local de trabalho, Deus operará. Daqui para diante, você fica, relaxa, porque você vai se regozijar no seu final em nome de Jesus. Olha o versículo 18. Depois, e eis-nos aqui por teus servos. Agora eles vieram. Sem José lhes forçar, eles dizem, agora nós já aceitamos. Os seus inimigos no último dia eles vão reconhecer. E agora, vamos dizer, eis-nos aqui, eles vão reconhecer no seu último momento que somos teus servos. 19. José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem tentaste mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se você vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deus fará com que isto aconteça. Na sua vida, fará com que aconteça. Em todos os seus filhos, fará com que aconteça. Porque Deus tem a última palavra na sua vida. Última palavra. Na vida do seu marido, última palavra. Na vida da sua esposa, última palavra. Na vida dos seus filhos, última palavra. E essa promessa irá se cumprir em nome de Jesus. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quais são as bênçãos que virão para ti? 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Será que já voltaram para casa? Pensei que diriam amém. 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Os seus inimigos, não importa o lugar onde possam estar, em qualquer planeta, terão medo de ti em nome de Jesus. O Senhor te fará abundar de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, a terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos.
todas as obras das tuas mãos, toda obra das tuas mãos, toda a área do seu trabalho será abençoado em nome de Jesus. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno para os guardar e fazer. A promessa de Deus se cumprirá na sua vida em nome de Jesus. Capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Vamos ler a partir do versículo 6. Como é que vem a bênção? Como é que a vitória vem? Como é que a vitória e o triunfo vem? Como é que vem? Agora o Senhor cumpre o seu plano, o seu propósito na sua vida. No meio dos inimigos. No meio dos inimigos. Como é que Deus vai cumprir toda a sua promessa na sua vida? Deuteronômio 30, 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amar ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. Estou à espera do seu amém. Como é que isto vai acontecer? Versículo 5. Versículo 6 diz que versículo 6 tem que acontecer antes de 7. Muitos dizem que eu não sei porquê, eu lhes vejo no caminho, no sonho, lhes vejo de dia. Quando faço isto, tenho impedimento. Quando faço isto, tenho impedimento. Versículo 6. Por causa do resultado daquilo que eu disse no versículo 6, da operação do Espírito, a operação do seu conserto, no seu coração, na sua vida. Por causa desta operação, no versículo 7 vai acontecer. Qual é a operação no versículo 6? E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Os filhos de Israel sabiam de uma circuncisão, um tipo de circuncisão, era a circuncisão da carne. Eles circuncidavam sua carne, a carne do seu propúcio, o que eles carregaram de Adão fisicamente para este mundo. O Senhor disse: circuncidai-vos e tira esta parte externa da carne que vem de Adão. Ele disse que esta é o sinal do meu concerto convosco. Mas agora o Senhor diz: esta externa física da carne, da circuncisão, é apenas uma figura ou uma ilustração do tipo de circuncisão que eu preciso no vosso coração. Nós carregamos uma depravação adâmica, carregamos o pecado, carregamos a inimizade, o poder do pecado nós trazemos neste mundo. Em pecado, a minha mãe me concebeu. Então, em vez do pecado externo que eu cometo, há uma depravidade interna, a natureza de Adão. E o Senhor diz: salvo, depois de salvo, Ele quer te santificar. Depois de te perdoar, quer te purificar. Depois de Ele fazer a primeira obra da graça, quer fazer a segunda obra da graça, que é chamada da circuncisão do coração. E esta é a própria obra do Senhor Ele mesmo. Vista a circuncisão física, outras pessoas podiam fazer. Josué circuncidou os filhos de Israel, que nasceram no deserto. Ele circuncidou em Gilgal. Abraão circuncidou os seus filhos no seu oitavo dia. Esta é a circuncisão física que o homem faz. Mas esta circuncisão do coração, esta experiência da santificação, a santidade do coração sem a qual ninguém verá o Senhor. Diz que o Senhor, teu Deus, vai circuncidar o seu coração, o coração da tua semente. Quer dizer que esta circuncisão do coração não para na primeira geração.
A santidade não parou com a primeira geração da igreja. Continuou. Circuncidou o coração da tua semente. Quando a circuncisão tomar lugar, qual é o resultado? Qual é a consequência? A consequência da santificação. A consequência da puridade do coração. A consequência do coração puro, natureza pura diante do Senhor. Qual é a consequência? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Essa é a vida abundante. Versículo 7. Depois da circuncisão do coração, e o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. Converti-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, e farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra para o bem, porque o Senhor tornará a alegrar-se em ti para o bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Você prosperará em nome de Jesus. 1 de Samuel, capítulo 2. 1. A promoção no meio de inimigos que não querem te dar paz. Progresso, movendo-se, sucesso, vitória no meio de inimigos que não te querem dar paz. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Então, orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exultado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Quão é importante a salvação, quão a vida eterna é importante, conhecer o Senhor é importante. Cada salvação do Senhor, vida eterna, perdão dos meus pecados, diz porque eu vim para este concerto, pelo sangue do concerto, por causa desta salvação, que o Espírito Santo dá testemunho que eu sou filho de Deus. Diz que o meu coração se alegra sobre os meus inimigos. 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e a rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, que não haja arrogância na vossa boca, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os tropeçavam foram cingidos de força. 8. Levanta o pobre do pó, ele te levantará. Desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Ele, os pés dos seus santos guardará. O Senhor te guardará. Você não vai cair, você não vai desfalecer, você não vai se cansar. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendam com o Senhor serão quebrantados. Os adversários do Senhor serão quebrantados. Os adversários do Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei.
e exaltará o poder do seu ungido. O Senhor fará isto na sua vida. Te fará forte que seu inimigo. Te fará grande que seu inimigo. Te fará sábio do que o seu inimigo. Ele vai cumprir neste dia, na sua vida, sua família, ministério, igreja, em nome de Jesus. Salmos 105, 25, 24. Salmos 105, 24. Estou à sua espera. Tens que marcar isto na sua Bíblia, porque a partir de hoje haverá cumprimento deste versículo na sua vida. Salmos 105, 24. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e ele também vai nos multiplicar. E os fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mais poderoso do que seus inimigos. Por que você tem medo do inimigo? Porque você pensa. Pensas que o inimigo é mais poderoso que você. Que o inimigo é mais grande que você. Que as suas armas da destruição, que são grandes. Que é a sua oração. Que é a sua força. Mas a partir de hoje, o Senhor diz, Ele te fará mais forte que os seus inimigos. Salmos 119, 98. 119, 98. Tu, pois, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos. Forte, poderoso, grande, agora é sábio. Agora me fazes mais sábio que meus inimigos, porque estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Dê-me um bom amém, porque medito nos teus testemunhos. Você medite na palavra de Deus, serás sábio. Medita na palavra do Senhor, serás forte. Medita na palavra do Senhor, serás forte, grande, sábio do que todos os seus inimigos. Versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus preceitos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Tá bom? A garantia do Senhor está aqui. Que há grande progresso a nosso adiante. Há uma grande vitória adiante de nós. Ponto número 3. A imagem gloriosa no meio dos inimigos que não se querem curvar. Inimigos que não querem desistir. Não importa qual é a sua oração, não importa o que você faz, qual é a sua postura. Sabes que você terá vitória, que a partir deste dia a vitória está garantida na sua vida em nome de Jesus. Qual é que tem que ser a sua postura? Qual é que tem que ser a sua atitude, o seu caráter, conduta, no meio desses inimigos que não querem se dobrar ou submeter-se? Gênesis 50. Tens que ter a atitude correta. Você não tem que se dobrar. Eles não tens que puxar como puxam. Não tens que ter direito de destruir como eles destroem. Deixa tudo nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Gênesis 50, 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Eis-nos aqui, estamos a render. Em vez de José tomar vantagem disso e dizer: ok, agora vocês sabem que eu estou reinando. Vocês sabem que eu estou na autoridade. Vocês sabem que eu tenho poder. Vocês já sabem quem tem a última palavra. José não disse isso. A postura de um crente, a atitude de um crente no meio desses inimigos que se prostram.
Você vai manter-se manso, simples, com uma única mente, sincero, santificado, honesto, santo, que permanecerás na posição, na postura que o Senhor te deu. Enquanto esses inimigos se dobram ou se prostram. 19, José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Versículo 20. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Ainda continuas sabendo que a sua comissão é salvar pessoas, é trazer essas pessoas ao conhecimento da graça de Deus, é para lhes trazer na santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E você faz isto na sua vida pessoal, você faz isto na declaração, através da pregação da palavra do Senhor. Em 21. Agora, pois, essa é a postura de um crente. Esta é a atitude de um verdadeiro crente. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei, a vós e vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Essa é a postura no meio dos inimigos. Provérbios 25. Provérbios 25. A sua postura, a sua atitude, o seu caráter no meio desses inimigos que vêm se render a ti. 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, o que fazes? Dá-lhe pão para comer. Este é um crente. Esta é a palavra do Senhor. Ele está desesperado. Ele não pode fazer nada contra mim. A vitória minha já foi garantida. O meu progresso já foi confirmado lá no céu para sempre. Para sempre, Senhor, promessa, profecia foi guardada no céu. Porque Ele sabe que está tudo acertado no céu. Você não zanga com alguém, porque Ele está me ferir, pode me ferir. Mas quando você reconhece que Ele não pode te ferir, Ele é desesperado. Ele precisa aquilo que você tem. Você nunca zangará com esta pessoa. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça. E o Senhor tu pagará. Toda coisa boa, o Senhor vai te recompensar. Romanos 12. Romanos 12. 17. Romanos 12, 17. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. A ninguém torneis, nenhum inimigo seu torne mal por mal. A ninguém torneis mal por mal. Quando fala de a ninguém, fala de inimigos. O que dizer do seu amigo? O seu amigo pode fazer por engano algo que não é próprio. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Louvado seja o Senhor, vai acontecer. Louvado seja o Senhor, vai acontecer. Serás um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Quando você reconhecer que é o que você é a sua postura, então, mudanças de atitude, mudanças, se for possível, vivam em paz com todos os homens. Diz que não vos vingueis a vós mesmos. Em todo o tempo, não vos vingueis a vós mesmos. Em todo momento, não vos vingueis a vós mesmos. Amados, dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. A postura de um crente, no meio dos inimigos, a atitude, a ação de um crente, a prática
de um crente, dia após dia, onde tu vives, na sua comunidade, na sua igreja local onde você está, onde houver falta de entendimento do que outro fez. Não diga que eu não sei porque que ele fez isso. Não faça mal. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Eu disse amém. Lucas 6. As palavras de Jesus. Qual é que tem que ser a nossa postura? Qual é que tem que ser a nossa atitude? No meio desses inimigos que não nos dão paz, esses inimigos que vêm se render. Lucas 6, 27. Mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem. Agora tu sabes que, por causa do balão, Deus transformará toda maldição em bênção. Deus transformará toda maldição em bênção. Porque você lhes abençoa, você ora por eles. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Não te isoles. Não diga que me bateu de outra face, vou ficar num canto. Se fizeres assim, como é que terás o sucesso? Te feriram, vou me isolar. Me feriram, não vou mais falar com ele. Permaneça lá. Dê-lhe uma outra oportunidade de bater do outro lado. Mas permaneça cristão, permaneça salvo, permaneça santo, santificado. Sem reação, sem zanga, sem luta. A postura de um crente no meio desses inimigos e ao que tiver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá qualquer que te pedir. Ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir, porque o Senhor providenciará mais do que você perder em nome de Jesus. 35. Amai, pois, vossos inimigos, fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. É assim como Deus te abençoará. É assim como terás estas heranças que Deus te promete. Quando você guarda a postura santa, salvo, santificado, no meio desses inimigos. Ele diz, 36, sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não temas, não tenhas medo. O Senhor está do seu lado. Eu disse, o Senhor está do seu lado. Filipenses, capítulo 1, 27. Filipenses 1. Filipenses 1, 27 e 28. Aqui nos diz, capítulo 1 de Filipenses, 27. Somente deveis portai-vos dignamente. A sua maneira de viver, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem. E em nada vos espanteis dos que resistem. Em nada, em nenhuma situação, seja amedrontado pelo seu inimigo. Porque o Senhor está do seu lado. O grande poder está do seu lado. A grande provisão está do seu lado. E as portas do Senhor estão do seu lado. E Ele te ajudará. Nada
tem que fazer você ficar com medo dos que resistem. E o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação e isto de Deus. Vamos ver para isto antes de orar. 2 aos Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Estou à sua espera. 2 Timóteo 4, isto é bom. Marca na sua Bíblia, marca na sua mente. 2 Timóteo 4, 18. Vamos ler juntos. Já estão lá? Estou-vos a perguntar, já estão lá? 1, 2, 3, vamos! Mais uma vez, 1, 2, 3, vamos! A última vez, da última vez, 1, 2, 3. Vocês podem levantar, levanta, não é para orar agora. Levanta. E o Senhor te livrará de toda má obra e guarda-te-á para o seu reino celestial. A quem? Na sua vida. A quem? Na sua família. A quem? No seu trabalho. A quem? Em todo lugar fores. O Senhor, seu Deus, seu protetor, seja glória para todo sempre. Levanta a sua voz para o Senhor, agradeça ao Senhor. Não há inimigo que vai encurtar a sua vida. Não há inimigo que vai encurtar o plano de Deus na sua vida, o programa de Deus na sua vida, a provisão de Deus na sua vida. Isto é nosso. Isto é nosso. O Senhor Ele mesmo. O Senhor Ele mesmo. Ele já venceu. Ele já te mostrou os passos. Passos da vitória. Passos de vencer. Os passos de ter e possuir a sua herança. Assim que fores para casa, lembra. O poder milagroso do Senhor te segue. Lembra-se que a provisão do Senhor está te seguindo. Lembra-se que toda boa coisa do Senhor vai se cumprir na sua vida. E o Senhor te preservará de toda má obra. O Senhor te libertará de toda má obra. Ele vai quebrar todo jugo na sua vida. Quebrará todo jugo na sua vida. Não haverá impossibilidade nunca mais na sua família. Não há nenhum inimigo que terá algo contra ti. Antes de dizer a última palavra, eles não terão nenhuma coisa a dizer contra ti. De dia vencedor, de noite vencedor. Onde quer que fores, serás vencedor. Por quê? Porque o Senhor está do seu lado. Todo milagre que precisa, todo suprimento que precisa, toda bênção que precisa, Ele te dará. E o Senhor te preservará. O Senhor te protegerá. O Senhor te colocará debaixo da sua guarda-chuva. Não te preocupas sobre aquela pessoa. Deus vai te proteger. Não te preocupa da sua esposa. Deus guardará. O Senhor providenciará para ti. A sua esposa estará bem, perfeitamente bem. Ela não vai ser tomada de ti de forma prematura. Não te preocupes sobre o marido. Deus está lhe protegendo. Não te preocupes sobre a criança. Deus está lhe protegendo. O Senhor está do seu lado. Não importa daquele emprego, o Senhor já te deu. Não importa daquele filho miraculoso, tudo que tem a ver consigo, o Senhor aperfeiçoará. O Senhor aperfeiçoará tudo que concerne a ti. Você sairá deste lugar com a alegria do Senhor, com vitória, sabendo que o Senhor Ele mesmo, Ele falou bem concernente a você. Ele vai te prosperar. Ele vai te preservar. Vais vencer. E a bondade do Senhor nunca vai parar na sua vida. Este é o seu dia. Este é o seu dia. E você pode receber abundantemente do lado do Senhor. É a sua chance. Esta é a sua chance de ser tudo aquilo que o Senhor te chamou para você ser. Sim, você será. Já está feito. Já está feito. Receba. Aceita, porque já está feito. Milagre, já tens.
Filhos, já tens. Emprego, já tens aquele emprego. A promessa de Deus serão cumpridas em nome de Jesus. E todos digam: eu me alegro contigo. Por que você não se alegra consigo mesmo? Eu me alegro contigo. Eu me alegro contigo. Eu me alegro contigo. O grande milagre nunca viste já aconteceu na sua vida. A grande coisa que nunca viste já aconteceu na sua vida. Testemunho acima de testemunho. Milagre acima de testemunho. O Senhor cumprirá na sua vida em nome de Jesus. Levanta a sua mão e vamos confirmar. Pai, no nome de Jesus, eu oro por todo o povo, nossos pastores, missionários, líderes, cantores, obreiros, membros, convidados. Eu oro, Senhor, que este dia será um dia de viragem em nome de Jesus. Assim que sairmos, nós sairemos de... Todas as calamidades estão ao nosso lado, estarão longe de nós. Doenças estão longe de nós. Doenças do passado, dores do passado estão longe. Todos os fardos nós deixamos do lado em nome de Jesus. Senhor, eu oro. A sua promessa é para ser sim e amém. O seu poder, a sua autoridade estará sobre todo o seu povo assim que sair em nome de Jesus. Inimigos são vencidos diante de vocês. O grande inimigo, o diabo, é paralisado diante de ti. Todas as coisas que vão contra o seu progresso, tudo é tomado em nome de Jesus, sem exceção. Todo irmão, toda irmã, sem exceção, rapazes, raparigas, recebam o poder miraculoso do Senhor. Receba a proteção do Senhor. Todo passo que deres, onde quer que fores, você vai experimentar o cumprimento da gloriosa promessa de Deus na sua vida, é no nome de Jesus. Confirma o seu milagre em cada vida, a sua bênção sobre cada vida. Você irá de força para força. Serás forte, serás sábio, serás grande. O seu progresso não conhecerá limite. Ao saíres, vá no gozo do Senhor. E quando vieres, virás com testemunhos, milagres, sinais e maravilhas. E o gozo do Senhor seja a sua força. Deus, te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos.